Hoje nós vamos falar sobre as leis de incentivos fiscais. A lei do audiovisual tem uma característica interessante. Criou uma lei diferente, uma lei de investimento no cinema brasileiro. Então, eu pego o meu imposto de renda e compro cotas de participação de um filme. Esse filme, como um projeto comercial, ele visa bilheteria, DVD, TV a cabo, pay-per-view, TV aberta e exportação para outros países. Toda essa receita que o filme apura, tirados os impostos e os gastos, o lucro é dividido entre os cotistas. Então, veja bem, quando ela nasceu na sua primeira versão de 93 até 99, eu colocava R$1, abatia R$1 do imposto de renda, ficava com R$1 de certificado e ainda poderia receber um dividendo do filme. Foi aí onde teve um crescimento grande no cinema brasileiro. Só que em 99 houve necessidade do governo dar mais um benefício. E aí ele transformou essa operação de investimento numa despesa dedutível. Em outras palavras, para você mais ou menos entender, para cada R$1 hoje que eu fizer de investimento no cinema brasileiro, o próprio governo me devolve R$1,25. 25% de ganho só porque eu aportei num filme brasileiro. E eu ainda fico com aquele certificado aguardando os resultados dos filmes. Então, veja bem, é uma espécie de estímulo para que o empresário, principalmente que não tem muita preocupação com visibilidade, mas que quer reduzir um pouco a sua carga tributária, poder utilizar. De 99 para cá, com essa oportunidade de eu investir, já ter R$1,25 de retorno, eu posso investir agora em produtores que eu não conheço, que o governo já me deu um lucro, 25%. E se o produtor que é desconhecido, de repente estoura, vira aí um sucesso, ainda tenho mais esse resultado. Foi da onde, se você pode observar que de 99 para cá começou a aparecer bastante produtores novos. Um filme gera aproximadamente quase que 400 empregos. Certo? Então, além de eu ter esse ganho, realmente eu estou possibilitando que a máquina ande e gere bastante emprego. O governo está fazendo a sua parte. Você, empresário que está nos assistindo, realmente falar com o seu contador. Eu acho que a base de tudo é o contador. Porque o contador tem um entendimento da parte jurídica dessas leis e a aplicação na sua contabilidade, para poder virar para o contribuinte, para o cliente dele, e mostrar, olha, em primeiro lugar, não dói, não custa nada. Certo? Você pode remanejar os seus impostos. Você vai ter que dar 100% para o governo, pega 4% e dá para a cultura. E 96% para o governo. Pega 1% para as crianças e destina. Então, acho que um dos maiores entraves é a divulgação, tanto do governo estadual, como do governo municipal, como do governo federal, que, olha, eu tenho leis de incentivo. Para o governo também é um grande ganho, porque não tem gente para fiscalizar isso tudo. Então, quando o empresário pega 4% para patrocinar um evento cultural, ele tem a certeza que o evento cultural vai acontecer. E, às vezes, o governo não tem como poder fiscalizar todos esses recursos que ele dá diretamente. Flávio, para a gente começar a entender, quantas leis de incentivos fiscais nós temos hoje no Brasil? Quais seriam as principais utilizações? Hoje nós temos aproximadamente aprovada em funcionamento, são 5 leis. A primeira dela nasceu em 1990, que é do Fundo da Criança e Adolescente. Essa é uma lei que foi criada para que municípios organizem fundos para arrecadar recursos do imposto de renda para ser destinado a obras sociais focadas na criança e adolescente, desde alimentação, cuidados com higiene, até mesmo para sustentar essas crianças. Essa lei é a mais antiga que tem. Depois veio em 1991 a Lei Rouanet, que é a lei que realmente dá o fomento à cultura, que patrocina teatro, música e dança. Em 93, resolveram se desmembrar o cinema da cultura e criou-se uma lei específica, que é a Lei do Audiovisual. Então, ela foi criada em 1993. Em 2006, por causa do Pan-Americano, veio a Lei de Incentivo ao Esporte, a 4ª lei,
E agora a quinta lei, que foi aprovada em 2009, a Lei de Incentivo ao Idoso. Ela segue o mesmo parâmetro da criança e adolescente, só que com projetos focados para a terceira idade, né, a pessoa idosa. E é uma sexta lei agora. E agora está em tramitação o Vale Cultura, que o governo está se esmerando para ver se consegue aprovar até o final do ano, para poder entrar em vigor a partir do ano que vem. O conjunto, para você ver de forma individual, é 1% para a criança, 1% para o idoso, 4% para a cultura, 3% para o audiovisual em forma de investimento e 4% para o audiovisual em forma de patrocínio e 1% para o esporte. Isso de forma individual. Quando vai na coletividade, que o empresário vai utilizar isso tudo, ele fica limitado a 6%. Então, naquele 1% da criança, ele tem que dar ou 1 para a criança ou 1 para o idoso. Limitado a 1%. Quer dizer, ele pode dar 0,5% para um e 0,5% para outro, mas não pode ultrapassar de 1%. Para o esporte, mais 1%. E na cultura, que tem a Rouanet e o audiovisual, eles ficam limitados a 4%. Quer dizer, eu posso dar 2 para o cinema brasileiro e 2 para patrocínio de uma peça de teatro. Ou 4% para o cinema brasileiro e nada para o teatro. Não posso ultrapassar a esse limite de 4%. Flávio, muito provavelmente, muitos dos internautas que nos acompanham agora podem estar pensando, somente as grandes empresas é que podem se aproveitar dessas leis de incentivos fiscais ou não? Uma pequena, média empresa também pode participar? Pode, olha, eu tenho participado de inúmeras palestras e vejo realmente esse erro sendo cometido constantemente, onde há o foco. Claro que o produtor cultural, ele quer resolver o seu problema num patrocínio, então ele bate na porta de uma grande empresa que paga muito imposto. Mas pela nossa experiência, que é um trabalho diferenciado que a gente faz, há pequenas empresas que estão no regime de lucro real, que é o que pode utilizar esses benefícios a nível federal, e podem utilizar. É inúmeros os clientes que nos procuram com um potencial trimestral aí de 7 a 10 mil reais, ou mesmo anual de 15 a 20 mil reais. Só que se você fizer aí uma ação coordenada com 5, 6 patrocinadores, você tem 100, 200, 300 mil reais que pode viabilizar que o evento aconteça. Como é que é feita essa dedução? Porque há uma compensação em termos de impostos, tal, para que esse incentivo seja feito. Como é que isso funciona no passo a passo? Eu acho que para ficar uma boa experiência para a empresa, então vamos falar aqui com 2 segmentos, é o lucro presumido e o lucro real. Essa lei ela se estende aos pagadores de ICMS. Então, o ICMS, essas 2 categorias, lucro presumido, elas recolhem. Elas podem destinar todo mês 3% para projetos culturais e 3% para projetos esportivos. Todo mês? Todo mês. Então, você pega uma empresa que no ano ela pagou R$1 milhão, 3% disso são R$30 mil. Claro que não vai dar de uma vez, vai, né, na faixa de R$2.500 por mês, ele chega a 30 mil no final do ano. E agora, entrou em vigor também nesse ano, mais 3% para o esporte. Então o Estado de São Paulo está realmente fazendo um trabalho fantástico com essa lei. É uma iniciação aos incentivos fiscais. Aí, se essa empresa gostou disso, e ela se enquadrar como lucro real, aí já não dá para o presumido, ela deve chamar o seu contador e verificar se ele está tendo lucro, que a gente chama de lucro fiscal. Sobre esse lucro fiscal incide o imposto de renda de 15% sobre o lucro. Então imaginamos que uma empresa, ela teve R$1 milhão de lucro fiscal, ela vai ter uma incidência de 15% de imposto de renda. Sobre esses 15%, digamos que deu R$150 mil, vamos lá, 1% para a criança, então ela pode R$1.500. 1% para o esporte, mais R$1.500. E
e 4% para cultura. É 6 mil. Então dá um total de R$9.000, 6% de 4.500, que ele pode utilizar destinando dessa forma: criança, esporte e projetos culturais ou projetos audiovisuais. Flávio, eu já vi alguns produtores culturais, alguns artistas populares fazendo alguns comentários com relação a essas leis de incentivos fiscais, no que diz respeito às grandes empresas, que elas têm a preferência por patrocinar grandes projetos, porque a exibição também vai ser maior, obviamente, e que projetos menores, projetos locais, regionais, estariam sendo preteridos. Você que é consultor em incentivos fiscais, você tem contato tanto com um lado quanto com o outro. Que avaliação que você faz sobre isso? Eu vejo as grandes empresas realmente com um critério bastante forte na seleção desses projetos, né? Então, eu acho que o pequeno ele tem que procurar, sim, se profissionalizar mais, se associar com bons roteiristas, com bons produtores, para poder levar seu projeto à grande empresa. Mas volto a te dizer, ele está preocupado com o grande. Se ele trabalhar um pouco mais, há inúmeros médios e inúmeros pequenos que podem se unir e poder levar o recurso para ele. No caso de um pedido para um projeto mais regional, mais local, quais serão as maiores dificuldades desses projetos serem atendidos? Todo município e todo estado, ele tem por obrigação ter que gastar uma parte do seu orçamento com ações culturais, esportivas e sociais. Então, às vezes, tem produtores que se contentam com aquela verba municipal. E tem outros produtores que já vão a âmbito estadual também buscar uma verba para poder patrocinar os seus projetos. Ele se sente meio tímido de bater na porta do empresário, porque o empresário precisa que aquele projeto esteja incentivado, quer dizer, de alguma forma aprovado em alguma lei. E as leis, só para você ter uma ideia, elas têm leis municipais, estaduais e federais para a cultura. Flávio, então, para um produtor cultural obter esse tipo de benefício, primeiro ele precisa formatar um projeto e aprovar segundo as normas de alguma dessas leis que você comentou. Exatamente. E esse é um trâmite que leva quanto tempo? Olha, com a era da informática, isso é rápido. Se você entrar tanto no site da Secretaria Municipal, Estadual, Federal, tem todo o passo a passo. Primeiro ele tem como pessoa ou empresa ser aprovado como proponente. Quer dizer, ele tem que comprovar um histórico no meio cultural, por trabalhos próprios feitos sem nenhum tipo de incentivo. Tem que estar com a vida em ordem, quer dizer, tem que ter todas as certidões, principalmente se for pessoa jurídica, tem que estar com INSS, Receita Federal, Estadual, tudo em ordem, e aí ele é aprovado como proponente. E, uma vez aprovado, aí ele pode propor os seus projetos. A Lei Federal Rouanet, ela possibilita a empresa apresentar até 7, 8, 10 projetos. Dependendo da qualidade dos seus projetos, ele pode pegar um recurso realmente bastante grande. Aí na estadual, ele é limitado a um projeto por ano, no Brasil todo. E na municipal, eu já não posso te precisar quantos projetos exatamente ele pode apresentar. Mas você veja que ele tem uma gama aí, né? Você pegar um paga ICMS, então ele pode IPTU, o ICMS e o imposto de renda da mesma empresa. Flávio, que tipos de dicas você daria para os produtores culturais que nos acompanham agora? O empresário, ele é bastante sério, ele cobra muito, quer dizer, ele quer profissionalismo na apresentação desse material. Ainda hoje, às vezes, eu recebo alguns produtores que vêm com pastinhas em Word, e nós hoje já estamos numa era, né, bem avançada, PowerPoint, vídeos falando, né, dos projetos. Quer dizer, a tomada de decisão para o patrocinador é muito rápida. Então você tem que vir com uma linguagem clara, certo? Bem objetiva, o que ele vai ganhar com aquilo no menor prazo do tempo possível. Ele vai fazer um teste com você, produtor. Se você cumprir o contrato direitinho, com certeza ele vai continuar pagando ICMS, pagando IPTU e pagando IE. Então ele vai continuar buscando projetos com você. Então eu acho que a melhor dica é se profissionalize, certo? Melhore a apresentação do seu projeto e principalmente
cumpra os contratos. Aquilo que você se comprometeu com o patrocinador, faça acontecer. Que com certeza o patrocinador aí faz o caminho contrário. Ele vem atrás de você porque ele gosta da qualidade dos seus projetos. Aqui na Jovem Pan Online com o Flávio Nogueira, ele que é consultor em incentivos fiscais, com especialização na lei do audiovisual, que atua há 14 anos no mercado de captação de recursos e também é agente credenciado pela Comissão de Valores Imobiliários. Flávio, obrigada novamente pela sua presença e uma boa tarde. Boa tarde.